Pessoal, boa noite. Então, vamos dar início à nossa reunião. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Gênesis, que estará trazendo a palavra para cada um de nós essa noite. Boa noite, amados, povo de Deus. Hoje faz 77 dias que nós não nos reunimos como ajuntamento solene, ajuntamento presencial, e isso faz uma falta muito grande para nós. Mas como bem orou o nosso irmão Misael, graças a Deus por essa ferramenta que tem sido colocada à nossa disposição. Então nós podemos interagir, podemos ouvir a palavra de Deus, e isto com certeza é fundamental para as nossas vidas. Queremos informar que na próxima quarta-feira estará ministrando para nós o nosso querido irmão Alex. Ele estará falando. Queremos agradecer a Vivi pela sua participação, a Angélica também, Binho, Misael, o Paulo, que tem contribuído para que essas nossas lives possam chegar da melhor qualidade no lar de vocês. E, de certa forma, matar um pouquinho da nossa saudade. E a palavra de Deus é isso, é o conforto para os nossos corações. Então, nós louvamos a Deus, porque mesmo diante dessa crise mundial, Deus tem estado conosco. Aliás, quem poderia imaginar, quem poderia sonhar com uma situação dessa, né? O mundo parou. O mundo foi derrotado, aliás, as grandes potências deste mundo, se nós formos pensar em potência bélica, potência econômica, potência de todas as áreas, mas todos eles se curvaram diante de um inimigo invisível, tão pequeno, que até microscopicamente é difícil para visualizá-lo, mas todos se curvaram diante dele. Agora eu fico imaginando, fazendo um paralelo com a grandeza de Deus. É por isso que o escritor diz que todo joelho vai se dobrar. Se o mundo parou diante dessa pandemia, imagine aquele dia quando todos hão de se curvar diante do Senhor. Então que isso possa nos trazer, durante esses dias de quarentena, de reclusão, de afastamento, que nós possamos meditar nessas coisas e ver realmente qual é a falta que a igreja faz para mim. O que é que eu represento na igreja? Qual tem sido o meu papel? O que é que a igreja traz de benefício para mim que durante esses 77 dias tem me feito tanta falta? Ou nem percebo, não faz falta nenhuma. Mas eu acredito que aqueles que têm prazer no ajuntamento solene, estar junto com o povo de Deus, isso faz uma falta muito grande. Mas nós cremos que dentro de muito pouco tempo, nós vamos estar todos juntos. Se não aqui, na glória celestial, onde o nosso amado Salvador prometeu que onde ele estiver, nós haveremos de estar também. Muito bem, então hoje dia 31, e como nós fizemos nesse mês, foi um mês considerado o mês da família, todos aqueles que passaram por esse microfone trouxeram mensagens referentes à família, foram mensagens preciosas, aliás, um só que ele não se ateve à família, mas foi uma mensagem muito preciosa também, que foi o nosso irmão Júnior Junqueira, mas todas as demais mostraram uma faceta da família. E nessa noite nós vamos encerrar então esse nosso mês da família, e não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre a família. Eu quero ler para isso 2 salmos. Aliás, os grandes estudiosos dizem que esses salmos eles foram escritos por Salomão. E é interessante que os 2 salmos, um está atrelado ao outro. Portanto, a necessidade de se fazer leitura desses 2 salmos para a nossa
meditação nesta noite. Então nós vamos ler o Salmo 127 e o Salmo 128 para a nossa meditação esta noite. Eu quero ler então a partir do verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será sair, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos teus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Os seus filhos, esses serão como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. E nós cremos que o Senhor há de abençoar esta leitura da sua palavra aos nossos corações. Pois bem, como estamos tratando de família durante este mês, como já dissemos, a família não é uma invenção nossa. Não foi o homem que no estalar de dedos, eu vou criar essa coisa chamada família. Não. A família é uma criação de Deus. Muito antes até da criação da igreja, o Senhor já havia instituído a família. A família é chamada de célula máter, ou seja, ela é a célula mãe. Porque dessa célula decorrem todas as demais instituições, todos os demais desenvolvimentos. Há quem diga se a família está bem, a igreja está bem, a sociedade está bem, o mundo está bem. Mas, lamentavelmente, o que mais tem sido agredido nesses últimos tempos, mais tem sido vilipendiado, mais tem sido atacado é a família. Porque a família, lamentavelmente, tem sido colocada num patamar muito inferior do que aquilo que Deus projetou para a família. A família deve merecer o nosso maior cuidado. Nós temos que tratar da família como algo melindroso, como aquilo que Deus nos confiou. E o salmista vai nos falar sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 2 e o verso 24, quando o Senhor ele institui a família, ele diz o seguinte: portanto deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Nesse versículo de Gênesis capítulo 2 e o verso 24, existe pelo menos três premissas que nós não podemos nunca nos esquecer. A primeira premissa que eu vejo ali em Gênesis 2 e 24 é que o casamento ele é heterossexual, homem e mulher. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Por mais que a sociedade queira mostrar que isso é arcaico, que não é bem assim, que pode haver amor entre homem e homem, mulher e mulher, mas nunca vai acontecer no cosmos a possibilidade de gerar filhos entre dois homens e duas mulheres.
Portanto, o casamento, segundo os preceitos de Deus, ele é algo heterossexual. É necessário que haja um homem e uma mulher para se instituir o casamento à luz dos preceitos de Deus. Porque, por mais que a sociedade aplauda, por mais que a sociedade legitime aquilo que nós estamos vivenciando nos nossos dias, isso é sodomia. Isso não são princípios estabelecidos por Deus. Deus diz, deixa homem, pai, mãe, e se una a sua mulher. Não a outro homem e nenhuma mulher a outra mulher. Esse é o preceito de Deus. Porque eles só podem se unir somente homem e mulher para poder procriar. Por mais que sejam, como já diz, aplaudido essas outras ideologias que estamos vendo se agigantar diante de nós nos últimos tempos. Aliás, eu ouvi há um tempo atrás, um bom tempo já, quando foi lançado o primeiro beijo homossexual na televisão. Eu nunca esqueço da afirmação de um irmão que diz, olha, eu sei que é errado, mas foi muito bonito. Irmãos, isso é algo totalmente... Não tenho nem palavras para descrever uma atitude de uma pessoa assim que diz conhecer as Sagradas Escrituras. Isso é abominação a Deus. Portanto, Deus instituiu o casamento no sentido heterossexual, um homem e uma mulher. O casamento também, ele é monogâmico. Diz lá, deixará pai e mãe e se unirá à sua. Observe que está no singular, a sua esposa. Não as suas esposas. Como também isso tem sido massacrado, tem sido lançado de uma maneira gritante através da mídia televisiva, para que nós possamos absorver que isso é normal. Mas esse não é o projeto de Deus. E Deus, quando instituiu lá em Gênesis 2, diz, deixará e se unirá à sua esposa. Portanto, o casamento, ele é algo monogâmico. Aí você pode dizer, poxa, mas e os homens do passado? Aliás, eu ouvi há pouco tempo, mas acho que Deus permitia, assim, porque Salomão teve 1000. Já pensou Salomão com 1000 mulheres? Mesmo se ele tivesse um problema com a sua mulher hoje, e entrasse em uma certa desavença, ele só ia encontrar com essa mulher depois de 3 anos. 1000, o ano tem 365, quase 3 anos. Então, 3 anos depois ela tinha esquecido. Mas esse nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus é heterossexual, monogâmico. E, aliás, estou com Davi na cabeça. Salomão, no final da sua vida, ele vai dizer que não encontrou alegria nenhuma delas. Porque a frustração de Salomão não estava nas mulheres. A frustração de Salomão estava consigo mesmo. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele fizera afrontava, ia na contramão dos preceitos de Deus. Então aquilo... E aliás, Salomão foi muito infeliz quando a Bíblia diz que ele ergueu um altar a cada uma delas. Ele não apenas afrontou os preceitos de Deus, tendo mais do que uma, e não bastasse, se foram 1000, mas ele ergueu um altar a cada uma delas, a cada uma do seu Deus, do Deus das suas mulheres. Então isso é algo extremamente... E não, esse não é o projeto de Deus. Heterossexual, monogâmico. Aliás, aí você olha, por exemplo, como diz, desses homens. Abraão teve mais que uma mulher. Davi teve mais. Salomão teve mais. Jacó teve mais. Tantos homens tiveram tantas mulheres. Mas não se iluda com isso. Porque a leitura da Bíblia, ela não deve ser feita de uma forma exemplarista. Mas ela tem que ser feita de uma forma preceitual. O preceito de Deus para o casamento era
um homem e uma mulher. Aí você vai falar, mas vezes não. Nesse quesito, esses homens não nos deixaram exemplo. Alguns dizem que Deus, pela sua vontade permissiva, permitiu. Não, me perdoe. Deus, ele diz, não faça, e você vai e faz? Não. Eles fizeram porque eles foram na contramão da orientação de Deus. Esse nunca foi o projeto inicial de Deus. Então, heterossexual, monogâmico e monossomático, ou seja, uma só carne. A relação sexual Deus criou para o homem e a mulher após o casamento. Portanto, quando nós ouvimos falar que os jovens estão tendo as suas experiências sexuais pré-nupcial, isso também vai na contramão dos preceitos, da orientação e da criação de Deus. Esse bem criado por Deus, que é uma só carne, é a ligação sexual entre marido e mulher, foi criada por Deus para pós-casamento. E hoje nós vivemos numa sociedade tão dissimulada, que se um jovem disser que foi para a sua lua de mel virgem, vai ser motivo de zombaria. Mas nunca se esqueça, se tem algum jovem que está por passar por essa fase do casamento, Deus há de honrá-lo, porque este é o preceito de Deus. Sexo somente com a mulher depois do casamento, e não conforme aquilo que a sociedade tem nos mostrado. Pois bem, esses dois salmos que nós lemos, Salmo 127, que os estudiosos nos diz que foram escritos por Salomão, o Salmo 127 começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Nós temos aqui algumas fases. A primeira fase que o autor vai nos mostrar é a fase do casamento. O casamento, eu não vou dizer que é Deus que escolhe uma namorada, uma esposa para você, não. Porque a Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, portanto, só acha quem procura. Agora, o que pode acontecer é que nessa procura, você atinar com os preceitos de Deus e Deus orientá-lo na sua escolha. Aí está o sucesso. Agora, o grande sucesso para o casamento está exatamente no fato de que dizem, se o Senhor não edificar. Você pode até dizer, eu morro de amores por ela, por ela eu faço qualquer coisa, mas se esse caso, se essa situação, se esse casamento não for edificado pelo Senhor, vai parar, porque o amor, ele é insuficiente para manter um casamento por 20, 30, 40, 50 anos. Muitos desses casamentos vão terminar nas barras dos tribunais. Agora, quando o Senhor edifica o casamento, aí é sucesso. Quando o Senhor está por trás disso, aí há todos os quesitos para que haja sucesso. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois daquele sermão da montanha, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado àquele homem que edificou a casa sobre a rocha. E essa rocha que ele está dizendo ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se o Senhor Deus não edificar, não basta você estar cheio de amor, cheio de paixão, você ter uma afeição muito grande, mas se não for patrocinado pelo Senhor, edificado pelo Senhor, muito difícil esse casamento vai seguir a bom termo. Diz o salmista, se o Senhor não edificar. Uma outra fase que eu vejo aqui é o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada
repousar tarde, comer pão. Aqui está uma situação do ser e possuir. Porque há uma filosofia de que você é considerado por aquilo que você tem. Aliás, Aristóteles já dizia que o homem é aquilo que ele tem. Passado muitos anos, Santo Agostinho diz que o homem é aquilo que ele ama. Eu particularmente prefiro essa afirmação de Santo Agostinho. Mas muitos, até nos nossos dias, ainda são motivados, impulsionados e por esta afirmação de que o homem é aquilo que ele tem. E aqui o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão. Talvez aquele casal jovem, ele pensa em ter muitas coisas, isso é muito saudável, é lícito, mas você não pode fazer disso o seu norte. Você levantar 4, 5 horas da manhã, sai para um lado, o marido sai para outro, ele chega 10h30, você chega 11 horas e vice-versa, vocês não têm tempo para si, vocês estão procurando alguma coisa para vocês mostrarem aquilo que vocês têm, vocês querem vidas melhores, querem possuir mais e ter mais coisas. E o salmista diz: isso é inútil. Isso é inútil. Porque aqueles que são edificados, que têm o casamento edificados pelo Senhor, aqueles que amam as coisas de Deus, a Bíblia diz, o salmista diz: o Senhor os dá enquanto dormem. O Senhor dá essas coisas enquanto eles dormem. Não adianta nós sairmos desesperados, como diziam os antigos, tentando abarcar o mundo. Porque Deus dá para aqueles que o amam enquanto dormem. Porque se nós temos a preocupação, se nós temos o desejo de cuidar das coisas de Deus, seguramente Deus vai cuidar das nossas coisas. Eu lembro, irmão muito querido, ele tinha uma empresa muito bem sucedida em São Paulo, e o seu cartão de visita estava colocado lá, vice-presidente fulano de tal. E volta e meia, as pessoas tinham consciência de que ele era o presidente daquela empresa. Mas volta e meia, algumas pessoas tomavam aquele cartão e perguntavam: rapaz, mas por quê? Por que vice-presidente? Você não acredita? Não. O presidente é o Senhor. Isso era uma artimanha para ele poder, dessa maneira, entrar com o evangelho. Porque ele sabia que quem cuidava da sua empresa, quem cuidava dos seus negócios, era o Senhor. Porque ele era um homem provido de intentos para com o Senhor. Ele cuidava das coisas de Deus. Então o salmista diz: se nós cuidarmos das coisas de Deus e tivermos o nosso casamento edificado pelo Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades enquanto nós dormimos. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Uma outra fase que eu vejo aqui, ele diz: herança do Senhor são os filhos. O que é herança? Herança eu não preciso trabalhar para obter, eu não preciso ter predicados algum, eu não preciso ter méritos algum. Herança é um presente. Meu pai sim trabalhou. E aquilo que ele deixou, eu não precisei me esforçar, ninguém precisa se esforçar, ninguém precisa ter méritos, ninguém precisa fazer absolutamente nada, porque herança é um presente. E a Bíblia nos diz que herança do Senhor, ou seja, presente do Senhor, são os filhos. Agora, irmãos, como toda boa herança, nós temos que saber administrá-la, senão elas fogem das nossas mãos no estalar de dedos. O nosso irmão Rubens, no domingo passado, ele tratou sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem extraordinário, um escritor exímio, que os salmos que esse homem deixou, eles falam por si só. Mas a Bíblia não omite as falhas que esse homem, segundo o coração de Deus, teve na criação dos seus filhos.
Davi não soube criar os seus filhos. Davi não pôde dizer que teve um lar segundo os preceitos de Deus. Por mais que o Senhor diga, achei Davi, homem segundo o meu coração, algo tão extraordinário na Bíblia que os meus predicados não escondem as minhas falhas. E Deus mostrou que os seus filhos, por falta de correção, por falta de ter um pai presente e austero, fizeram o que fizeram. Então, como herança do Senhor, nós temos que cuidar dos nossos filhos, não pensando que, bom, eu tenho que dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Irmãos, isso é o maior erro que um pai pode pensar. Nós não podemos dar o peixe para os nossos filhos. Nós temos que ensiná-los a pescar. Porque com certeza aquilo que você conseguiu não foi, como diz o ditado, de mãos beijadas, não. Você sofreu, você penou, você trabalhou. Agora, eu tenho que dar para o meu filho que eu não tive. Não, ensine-o. Ame o seu filho. E a maior manifestação de amor que você pode dar ao seu filho não é entregar tudo pronto para ele, mas é ensiná-lo onde e como buscar. Muitos pais têm partido por esse caminho tão errado. Eu não tive, eu quero dar. Não. E como herança do Senhor, são os filhos, presente de Deus, nós temos que cuidar. Nós temos que, aliás, Malaquias nos diz com muita propriedade que nós, os pais, somos responsáveis pela formação de fiéis. Eu sei que, lamentavelmente, muitos lares não têm tido os seus filhos. Aliás, eu estava pensando em falar nessa noite sobre Josué, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um versículo que poderia fechar qualquer filme. Permita-me a expressão, que a gente vê tanta telenovela de Zaqueu, de Jesus. Se fizesse uma telenovela sobre Davi, sobre Josué, aliás, poderia encerrar, eu e minha casa, seria um excelente epílogo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu comecei a pesquisar e não nos consta que Josué teve esposa, teve filhos. Eu quero crer que quando ele diz ali os seus pais, então está reunindo, ou pode ser que tenha tido, mas a Bíblia não menciona. Mas o maior prazer do pai é quando ele vê que os seus filhos estão trilhando o caminho do Senhor. E nós, como pais, temos que ser exemplos nesse mistério para os nossos filhos. Que os nossos filhos estão de olhos em nós, estão com os olhos postos em nós. E se eu não tenho amor às coisas de Deus, se eu não tenho amor ao ajuntamento solene, se a quarentena não está me fazendo falta de estar na igreja, então há algo de errado. E isso, com certeza, não vai promover no coração do meu filho o desejo também de estar. Então, como herança do Senhor, nós temos que cuidar dos nossos filhos. É por isso que Moisés diz com muita propriedade, lá em Deuteronômio 6, essas coisas que hoje te ordeno, estará no teu coração. E você deve inculcar nos seus filhos. Mas eu sempre digo que para nós inculcarmos alguma coisa na cabeça dos nossos filhos, e Moisés que o diga, essa coisa tem que estar primeiramente nos nossos corações. Senão nós seremos meros papagaios, os sinos que retinem. Mas nós temos que vivenciar isso para que os nossos filhos vejam e sejam atraídos por esse Deus que nós dizemos que amamos e servimos. Para que nós possamos usar esta mesma expressão de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E finalmente, no Salmo 28, depois de uma família constituída, casamento edificado pelo Senhor, família estabelecido, com os filhos, agora ele vai dizer, bem-aventurado o homem que teme o Senhor.
A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o homem que teme o Senhor, ele é sábio. Primeiramente, ele é sábio. E é por isso que vai descrever as demais coisas que decorrem dessa sabedoria dele. Diz, pela sua sabedoria, ele anda nos caminhos do Senhor. O homem sábio, ele teme o Senhor e ele anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Eu gosto desse versículo. Eu não sei porquê, mas eu não tenho muita apreciação do preguiçoso, não. Eu gosto porque eu amo. Tem gente que acha estranho dizer, eu amo trabalhar. Eu trabalho porque eu preciso e eu trabalho porque eu amo trabalhar. Mas ele diz aqui, do trabalho das suas mãos comerás. Às vezes nós ouvimos aquela expressão, eu quero descobrir quem inventou o trabalho para acabar com ele. Quem inventou o trabalho foi o próprio Senhor. Ele diz, do suor das suas mãos comerás. Quando o homem pecou lá no Éden, então não adianta nós irmos à caça de Deus para tentar dar um jeito nele. Não. Porque a própria Bíblia diz, quem não trabalha, que não coma. Então o próprio Salomão diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Não venha comer não, vai aprender com ela. Então ele diz que do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Esse é o homem que teve o seu casamento, que teve a sua família alicerçada, como diz o versículo 1, edificada pelo Senhor. Nesse âmbito familiar, sabe o que representa a sua esposa? Olha o que ele diz. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Uma das maiores apreciações e aquilo que inundava o coração dos judeus de alegria era a videira frutífera. Aliás, Israel, o símbolo de Israel era a videira. Mas independentemente disso, a videira era algo de subsistência e de negociação. E trazia alegria. Eu tive o privilégio de há uns anos atrás, ir em Israel, e eu fui numa das... um seminário, um lugar que eles preservam as coisas da antiguidade até nos dias de hoje. Eles diziam que o judeu, nas suas refeições, eles tomam pelo menos 2 taças de vinho. Porque o vinho, ele representa a alegria também. E quando o salmista diz, a sua esposa no interior da sua casa. A esposa tem que representar a alegria para nós. Eu sei que às vezes nós queremos pegar a nossa esposa e dar uma torcidinha nela assim. Isso acontece com todos nós, mas com certeza não é aquilo que nos norteia. Porque a esposa, eu imagino quando Adão, ele viu a sua, permita com todo carinho, Deus trazendo aquele bichinho, que ele nunca tinha visto aquilo. Mas aquilo não era um bicho, não. Quando ele olhou para aquela cena, eu imagino a alegria de Adão quando disse, Senhor, esse aí é o osso dos meus ossos. É carne da minha carne, é isso que eu precisava. E eu acredito que naquele momento o coração de Adão encheu-se de alegria. E o casamento edificado pelo Senhor, a esposa enche o lar de alegria. Aliás, existe aquele jargão, né, que a esposa é a rainha do lar. Então a esposa é para nos encher e encher o lar de alegria. Os seus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. A oliveira era a moeda de troca. Os filhos no passado, ou seja, quanto mais filhos você tinha, mais possibilidade de você desenvolver-se financeiramente na agricultura, onde quer, porque os filhos eram contados como mão de obra. E aqueles que enchiam, hoje, infelizmente, eu não sei se infelizmente eu posso usar essa expressão, porque são outros dias, a situação do mundo é tão difícil, pessoas hoje estão preferindo pet do que filhos. Mas com certeza um pet nunca vai substituir um filho. Mas os filhos, eu, por exemplo, eu sempre pensei
em ter vários filhos. Eu queria ter pelo menos uns 5. É que eu não posso ter, né? Então. Mas nós tivemos 2 filhos. Eu era sozinho, casei, ficamos em 2. Daí 6 anos ficamos em 4. Passado mais um tempo, chegamos a 6. Hoje estamos em 9. Tenho 2 netas lindas. Agora chegou o Samuel, para alegrar-nos também. Não que essas princesas e esses príncipes, como todos os papais babões que estão me ouvindo, sejam para nos ajudar na mão de obra. Eu sempre brinco com o Samuel vai lá ajudar hoje? Ele dá aquela gargalhada, né? Não é isso. Mas esse tempo era. Diz que os filhos no interior da sua casa são como rebentos da oliveira. Não apenas trazia alegria, não apenas enchia de riqueza a família, mas também auxiliava na conquista dos bens. E assim são os nossos filhos. E o salmista conclui dizendo: como será abençoado o homem que teme o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós não damos conta disso. Daquilo que Deus tem nos proporcionado. As riquezas, imagine, às vezes nós não pensamos a riqueza que são os nossos filhos, a riqueza que são os nossos netos, a riqueza que são aqueles que nos cercam. Eu sempre digo uma coisa, imagine se Deus amanhã, para cada um de nós que estamos linkados nessa live, amanhã Deus vai dar para cada um de vocês e para mim tudo aquilo que nós agradecemos hoje. O que será que nós teríamos amanhã? Primeira coisa, eu acho que eu ia morrer por falta de ar. Eu não agradeci nem pelo ar. O ar é algo tão, né, está aí, eu não preciso fazer esforço nenhum, mas o ar me dá vida. O alimento. Tudo aquilo que Deus... Imagine as plantas, a fotossíntese, nós não nos damos conta, esse processo é Deus criado para que nós possamos sobreviver. O que é a fotossíntese? Fica aqui com a planta, se não fosse as plantas, nós estaríamos mortos. Deus tem nos dado, e Ele diz, como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que Deus, meus amados, possa nos abençoar. Aliás, já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Mas que nós possamos viver uma vida que lhe dê prazer. Eu acredito que nós nunca chegaremos ao patamar de satisfazer a demanda de Deus no sentido de agradá-lo como Ele deve, como devemos. Mas que naquilo que depender de nós, naquilo que estiver ao nosso alcance, que nós possamos viver uma vida digna do Senhor. E que dentro de muito pouco tempo, quando nós estivermos todos juntos aqui nesse salão, nós temos irmãos aqui de Vila Clementina, de Clube de Campo, de São Marcos, da Penha, nos assistindo, onde quer que vocês estiverem, que nós possamos glorificar ao nosso Deus. E que as nossas famílias sejam colocadas diante do nosso Deus como um presente de Deus. E como tal, que nós possamos cuidar, porque seguramente todos nós, os homens, agora dizendo aos homens, nós vamos prestar contas da condução que nós temos dado às nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada família. E esperamos que neste mês de maio, quando foi tratado esse assunto tão importante, que nós tenhamos sido alcançados por essa ou aquela mensagem. Eu nunca esqueço um pregador que diz, se você não entendeu nada da mensagem, mas faça o esforço pelo menos para uma frase ficar guardada no seu coração. E que se nessas várias mensagens que nós tivemos, se você não lembrar quem falou, o texto que levou, pelo menos uma frase, fique gravada no nosso coração. E que nós sejamos bons administradores daquilo que Deus nos tem confiado. Que Deus nos abençoe.
Que Deus vos abençoe e que as nossas famílias sejam para a glória do Senhor. Amém. Muito bom. Agradecer ao nosso irmão Gênesis pela palavra. Antes de nós fazermos nosso bate-papo, vamos encerrar essa live fazendo uma oração. Eu vou pedir para o nosso irmão Joaquim, se ele puder fazer a oração. Vou ligar aqui seu áudio. Pode ligar. Vou pedir para você encerrar para a gente com uma oração. Só agradecendo também o retorno do nosso irmão Binho, a Maiara, as meninas, tá? E a ida dos nossos irmãos Valdir e Helena para Minas Gerais, e chegaram mais também, tá bom? Peço oração também pela Marjorie, a sobrinha do Carlão, aqui da nossa igreja, tá bom? Acho que está no finalzinho aí da quarentena, mas acho que está bem, tá bom? Então, lembra dessas pessoas na oração, tá bom? E alguém que tiver algum pedido depois, pode marcar aí no nosso chat, que a gente vai anunciando aí durante a semana, tá bom? Joaquim? Está ouvindo bem, Líder? Ouvindo. Vamos orar. Paizinho querido, nós queremos louvar o Senhor nessa noite. Queremos louvar ao Senhor nessa noite por tantas coisas extraordinárias que o Senhor tem feito na nossa vida. Em todos esses dias que nós estamos em casa, em cada um deles o Senhor cuidando da gente de uma forma muito especial. E como o tema hoje, mais uma vez, foi sobre família, nós queremos louvar o Senhor pela nossa família e pelo Senhor ter nos abençoado com aqueles queridos que vivem com a gente nas nossas casas. É mais do que provado na vida de todos nós que estamos ouvindo que aquela ideia inicial do Gênesis, da família, lá no Éden, era que o Senhor se preocupava tanto com a gente que o Senhor estava dando para a gente a oportunidade da gente ter companhias para momentos delicados, momentos difíceis das nossas vidas, pessoas que estariam ao nosso lado, como os dias que nós estamos vivendo, e o Senhor sabe como a família, aqueles queridos que convivem conosco, tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Nós louvamos por cada uma das famílias que estão conosco nessa noite, nessa live, conectados e ouvindo a palavra de Deus. Obrigado, Pai, pela mensagem que tivemos, pelo Senhor usar o seu servo, pelos exemplos que, embora Salomão não tenha vivido praticamente nada daquilo que ele escreveu nesses 2 salmos, e ele tenha pago um preço muito caro por isso, fica mais uma vez claro para nós que a tua vontade, que aquele homem sabia tão bem qual que era, é sempre o melhor caminho, aliás, é o único caminho que nós devemos seguir. E ele deixou muito bem escrito que temer ao Senhor é a principal de todas as coisas, porque com o temor do Senhor, certamente, norteando as nossas vidas, nós vamos construir famílias muito melhores. Obrigado pela viagem dos teus servos, Pai, do Binho, da Maiara, das crianças. Obrigado porque o Senhor também levou o nosso irmão Valdir e a nossa irmã Helena para BH, guardados. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a Marjorie, que o Senhor continue abençoando aquela vida e que ela possa também temer ao Senhor e viver nos seus caminhos junto com a sua família. Obrigado por todas as pessoas que estão conosco, obrigado pela tua igreja, e que haja, Pai, em cada um de nós o desejo do nosso coração, de que assim que esses dias terminarem, que a gente possa louvar e exaltar o seu nome com todo entusiasmo, juntos na tua casa, porque isso é maravilhoso demais. Nos deu uma noite na tua presença, nos deu uma semana abençoada, nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador amado. Amém. Muito bom. Muito obrigado, nosso irmão Joaquim. Obrigado a presença de todos que nos visitam
nessa live aqui, durante esse dia. Tá bom? Nós temos aqui o Rogério Bacarati, nos visitando, Reinaldo Fortuna, nosso irmão Eduardo Marques, a Margarete, deixa eu ver mais, Jairo, e aqui não tem nome aqui, mas a gente agradece a presença de todos vocês aqui com a gente, tá bom? Então vou abrir aqui para vocês, deixa eu só encerrar aqui.